Oi para todos vocês. Vamos chegando aí. Tudo bem? Hoje a live vai ser com a Deise Chamorro. Vamos falar de diversidade etária. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco a Deise está chegando. Já adiciono ela para conversar junto com a gente. Lembrando que depois eu subo lá para o YouTube a live. Fica lá no canal Escola de Descobertas. Aproveitem para se inscrever no canal. Precisamos de inscritos, curtidas, compartilhamentos, que é isso que faz o YouTube girar, né? Vamos esperar que daqui a pouco a Deise está chegando. Aí, chegou a Deise. Envia para mim a solicitação, que aí eu já te aceito. Senão eu envio para ti. Espera aí que eu já estou te enviando. Aí, vê se... Oi, Jô. Vê se chegou para ti a solicitação, me aceita, que eu já te coloco aqui. Deise, cadê você? Sumiu aqui. Já entra na tela comigo. Já. Oi, Olá, tudo bem? bom, Tudo, seja bem-vinda. prazer Muito estar aqui. obrigada por ter, igualmente, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar aqui comigo hoje. Já tem um pessoal chegando aí, a Jo já está aí. Aos poucos o pessoal vai entrando e eu quero te convidar para a gente já iniciar a conversa no horário, que aí depois quem vai chegando vai pegando a conversa e depois assiste também gravado, lembrando que fica salvo depois lá no canal Escola de Descobertas no YouTube e pode assistir por lá também. Deise, querida, que alegria te receber. É Gente, um a prazer Deise estar aqui. que bom. A Deise é consultora em gestão de pessoas, também consultora em inclusão e diversidade. E a gente combinou, oi Francisco, a gente combinou de conversar hoje sobre a diversidade etária, né, Deise? E Isso. poder trazer um pouco mais, assim, como é que a gente pode promover espaços com maior diversidade, né? A ideia é a gente conversar aí de uma forma simples para que as pessoas possam colocar em prática, né, no seu dia a dia, nos seus ambientes, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, né? E a ideia é essa, assim, então eu queria que tu te apresentasse, assim, mas que tu falasse um pouquinho para a gente, assim, o que, que especificamente é considerado diversidade, o que, que é inclusão, tu desse, assim, uma introdução aí para nós, para a gente poder entender melhor também do que a gente está falando. Acho que esses termos, eles estão muito em evidência, mas eles são recentes, né? E às vezes a gente está falando de coisas que também não sabe muito bem o que está falando. Então, eu queria que tu desse, assim, essa introdução aí no assunto para nós. Tá, Oi, joia. Marcela. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com a Simone, né? E falar sobre uma paixão da minha vida, que é trabalhar com a questão da inclusão. Independente do pilar que se busque, mas eu, para mim, tenho como inclusão algo que a gente coloca as pessoas em uma plena convivência, satisfação, seja profissional ou pessoal. Que a pessoa tenha acesso às necessidades, para atendimento de suas necessidades, enfim, que ela seja feliz ao viver, né? Seja profissional ou pessoalmente. E isso não é uma tarefa muito fácil nos dias de hoje, né? Porque a gente tem várias ferramentas e vários conceitos que excluem as pessoas, que limitam as pessoas aos acessos. E independente da área que eu estou falando de turismo, eu estou falando da área profissional, eu estou falando da área médica, da questão da educação. Então, assim, independente disso,
temos barreiras, e não falo só de barreiras arquitetônicas, mas eu falo de barreiras atitudinais, que são as piores hoje, né, Simone? E aí também já entrando um pouquinho bem de leve no conceito da diversidade etária, direto, é um conceito que o pessoal ainda está aprendendo a conhecer. Por quê? Porque a gente já tem isso como um pilar descrito lá no Instituto Ethos, que regulamenta a questão da responsabilidade social e da inclusão nas organizações. A questão é que a diversidade etária, ela não vinha sendo discutida. Mas desde 2016, 2017, começou um movimento mais forte aqui no Brasil de olhar para a questão da inversão da pirâmide, que está acontecendo e vai acontecer ainda mais fortemente daqui a 20 anos, estaremos com uma inversão total da pirâmide. O que significa isso? Ela já está mais gordinha no meio, né? Ela já está quase assim, né? Exato. E teremos uma inversão neste processo, onde a gente vai ter muito mais pessoas maduras acima de 60 anos do que jovens. E aí eu posso até dizer alguma questão de números, assim, para vocês. Eu até anotei aqui, até para compartilhar muito rapidamente, que números a gente dá uma trocada e para não ter esse perigo, né? É do IPEA mesmo. A gente diria assim que em 2019 nós temos em torno de 14,5 milhões de pessoas entre 0 e 4 anos. E em 2050, ai, desculpa aí, gente, mas estando em casa a coisa pega, né? Nós teremos apenas 5 milhões. Pensa, então, olha a diferença de 14 cai para 5 milhões. Isso ali em 2050. E a mesma coisa entre os jovens, que a gente está falando entre 5 e 14 anos, a gente tem hoje 32 milhões. E em 2050, a previsão é de ter 13 milhões. Então, a gente tem essa inversão de um tamanho razoável para se pensar o que se vai fazer, porque nós teremos uma longevidade, duraremos mais, e isso também já está previsto lá pela OMS, tanto aqui quanto fora do Brasil. A gente tem, estamos prevendo aí as mulheres chegando a 92,5 de anos, né, de faixa etária, e os homens chegando em torno dos 80, eles vão durar menos. A previsão é essa, né? Ah, tá. Só para ilustrar para quem está assistindo a gente, talvez não tenha esse conhecimento, né? Acho que é importante. Às vezes a gente fala de coisas que são quase óbvias para a gente, esquece que os outros não sabem, né? Então, isso que a gente estava falando em relação à pirâmide, então imagina assim, né, que tem um eixo de idade e quantidade, né? Então, nesse eixo, assim, a pirâmide, ela até um tempo, né, a parte de cima da pirâmide eram as pessoas mais velhas. A parte de baixo da pirâmide, ou seja, a maior quantidade de pessoas na população, eram as mais jovens, né? Então, a gente tinha esse desenho de faixa etária na população. E, aos poucos, isso foi fazendo assim. E hoje a pirâmide é mais ou menos nesse desenho, assim, né, Deise? Ela é um pouquinho gordinha no meio, que é essa idade entre, por volta de 30 anos, 20, 30 anos, né? E a população mais jovem, mais criança, né, está diminuindo. A gente tem uma taxa de natalidade menor, enquanto as pessoas estão vivendo mais. Né? Então, tá invertendo isso, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que as pessoas com menos poder aquisitivo têm muitos filhos. Isso já era, isso já foi assim, né? Hoje em dia não é mais, assim, se a gente enxergar o país como um todo, na verdade o mundo todo tem esse desenho já invertido, né? Isso é bastante importante da gente entender como funciona, né? Sim, né? E tu falando nisso, essa é a maior, melhor termômetro hoje, né, Simone, para se medir essa evolução. Eu sempre digo nas palestras para as pessoas olhem para trás e pensem, quantos filhos minha avó teve ou minha bisavó teve, né? Eu fazendo por mim, assim, a minha avó teve 14 filhos. A minha mãe teve 3 filhos. Eu tive um filho. E eu tenho várias amigas hoje
que não pensam, e claro, tá, eu fui uma mãe temporona, como eu digo, né? Fui mãe aos 44, também já tem uma diferença. Mas as mulheres que ainda estão em período fértil, hoje, estão pensando sim em não ter filhos, em função de questões sociais, em função de questões econômicas, mesmo princípios, né, do que esse mundo está oferecendo. Então, independente da escolha, isso está diminuindo e muito rapidamente, né? Então, é um fator que a gente vai sentir muito em breve com a força da presença da pessoa sênior no mercado de trabalho ou mesmo como consumidor. Hoje, a economia prateada, como já vem sendo chamada, ela é a terceira maior economia do mundo. Eles, em 2 anos, são 32 trilhões, alguma coisa assim, é um número altíssimo em dólares de manutenção, quer dizer, de retorno, né, para os serviços, para as empresas. Então, quem quer atender esse público tem que se posicionar meio rápido e começar a entender o que eles querem. É importante entender que essa diversidade etária, ela não está só no nosso convívio, mas ela muitas vezes está nos nossos públicos também, né? Se a gente pensar como mercado de trabalho, seja o público de quem é recrutador, seja o público de quem está vendendo um produto ou um serviço, né? Tem essas mudanças de faixa etária na população, isso interfere bastante, assim, né? Mas eu queria que a gente entrasse nesse meio do que a gente o que eu chamei ali de benefícios e desafios, assim, né? Uhum. Tu trabalha com isso, assim, se tu quiser contar um pouco de como é o trabalho que tu faz, fica bem à vontade, mas eu queria que a gente pudesse trazer, assim, o que a gente pode ter de desafios e benefícios aí na tua perspectiva quando a gente consegue num ambiente de trabalho, né? Talvez a gente possa ter esse foco no trabalho, ter um ambiente mais diverso, né? Com pessoas de idades diferentes. Tá certo. Ah, Simone, isso é uma coisa muito linda de se ver, né? Porque o que acontece? As empresas, que poucas, muito raras ainda são, que estão olhando para isso através de programas intergeracionais, implementando ações que coloquem essa troca intergeracional para funcionar de verdade, de todo o coração, ou seja, colocar a experiência do maduro, né, com a vontade de fazer e de acontecer do mais jovem, é algo que enriquece muito a empresa e traz um clima, como é que eu vou dizer assim, de ganha-ganha. Porque a gente tem perspectivas em vários âmbitos. Um deles, por exemplo, é a questão da mentoria. O maduro pode ser mentor do mais jovem, mas o mais jovem também pode ser mentor do mais maduro. Aí a gente fala de mentoria reversa. Ou seja, tu estabelecer dentro da empresa espaços de escuta e de troca em que esses conhecimentos de ambas as partes trazem benefício para a empresa, trazem olhar, porque a gente sabe, a gente fala de mindset, de mente, de como as pessoas estão vivendo e como elas trazem isso para o seu cotidiano. Hoje, mais do que nunca, perceber que o ambiente de trabalho, que a empresa, ela passa, assim, sempre a ser o crachá da empresa passa a ser o sobrenome da pessoa. Por muitas vezes, isso ainda é válido. Ainda que o mercado esteja mudando e que novas profissões estejam surgindo e que a gente também tem que falar sobre isso, e isso é assunto para um outro momento, mas se fala, assim, das profissões do futuro e mesmo das que não vão existir mais, né? A gente está falando aí de recolocação, reposicionamento de empresas quanto à questão do capital humano. Isso como valor. Então, a empresa tem várias oportunidades de fazer com que isso aconteça. Quando isso acontece de uma forma equilibrada, e o que eu quero dizer equilibrada? Primeira coisa, a gente tem que trabalhar com os times e as equipes a questão da maturidade na equipe. E eu não estou falando de maturidade no sentido de idade e nem de hierarquia. Eu estou falando de maturidade no sentido de equilíbrio emocional, é lidar com essas diferenças que tem. E quais sejam elas?
é só através do conhecimento, do autoconhecimento, né? Então, fazer com que dentro de uma empresa se busque programas de autoconhecimento, a gente consegue que as pessoas entendam quais filtros elas utilizam para trabalhar com essas equipes, quais os medos, né? Quais as consequências de cada passo e cada tomada de decisão. E, principalmente, se tu te escuta e aprende que tu tem filtros, tu consegue trabalhar a gestão da tua equipe de uma forma melhor, né? Mais segura. A equipe consegue gerar, inclusive, formas de gerir o seu próprio sistema de conflitos, que naturalmente acontece no dia a dia. Então, isso tem muito a ganhar. A empresa que estabelece algum tipo de programa nesse sentido, ela só vence. É muito legal isso, né? Acho que a gente tem que, talvez, desenvolver uma mentalidade mais flexível, né? De valorizar a todos, independente das qualidades de cada um, né? Se a gente falar 20, 30 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu tinha 15 anos e eu trabalhava formalmente, né? De carteira assinada, assim, que nem se dizia, né? Uhum. O valor que eu tinha era porque eu estaria disposta a fazer o que fosse necessário, né? Que é assim, quem estava chegando pode dar qualquer coisa que aquela pessoa ali vai fazer, porque está chegando, né? Era esse valor que se tinha quem era muito jovem, quem estava começando, né? E as pessoas que tinham mais experiência e, consequentemente, já tinham um pouco mais de idade, eram elas as que eram valorizadas, né? Era a elas que se considerava como as pessoas experientes e as pessoas de valor dentro das empresas, né? E hoje, quando a gente fala disso, e aí que eu me refiro a gente desenvolver a flexibilidade, talvez se dê muito valor ao jovem por ele ter competências que talvez hoje a gente precise desenvolver, né, mais conscientemente, e eles inconscientemente já desenvolvem certas competências, e aí a gente foi para um outro extremo, e passou a desvalorizar quem tem mais idade. E a flexibilidade, no meu modo de ver, assim, dar valor para todos, né? Porque quem é mais experiente não perdeu o seu valor porque aprendeu a trabalhar num mundo diferente do que o mundo é hoje. Porque mudar, o mundo muda sempre. Se a gente for falar com uma pessoa de 80 anos, ela vai dizer que teve muitas mudanças de quando ela tinha 20 para quando ela tinha 40, quando 60 e 80. Né? Então, mudança. O meu avô deu uma máquina de escrever para mim, para os meus irmãos, quando a gente era adolescente, da mesma forma como hoje se dá um computador. Então, assim, eu fiz curso de datilografia, né? Quando eu entrei no escritório, a máquina era elétrica e eu não sabia usar a máquina elétrica, me ferrei, né? Mas aí, paciência, né? Fui lá furungar, assim, até aprender. Mas é isso, assim, né? As coisas, claro que as coisas mudam. E aí, se a gente conversar com uma pessoa de 80 anos, vai dizer, no meu tempo, que máquina elétrica não existia. Né? Então, assim, talvez uma criança hoje, né? O teu filho diga para ti, como tu vivia sem um computador, sem um celular, sem um smartphone. Mas talvez a gente também tenha perguntado para os nossos pais como eles viviam sem uma televisão. Né? Eu nasci num mundo que já tinha televisão. Para mim, não existe um mundo sem televisão. Se a gente for fazer a comparação, essas mudanças, elas são contínuas, né? Não é hoje o mundo muda, não. O mundo está sempre mudando. Né? Talvez hoje ele mude numa velocidade cada vez maior. Isso com certeza. Né? Eu acho que isso que tu trouxe aí é fundamental das pessoas entenderem, porque realmente o que acontece, né? Pensando nisso, nessas transformações do mundo, das tecnologias, nós tínhamos um avanço. Eu nunca me esqueço do meu primeiro... Eu ri porque realmente eu sou do tempo do Telex, gente. Eu ficava pensando como que as pessoas conseguiam se entender. Mas eu sou daquele tempo, né? E também, assim, editor de texto era o Carta Certa, que pouquíssimas pessoas conhecem hoje, que era um computador, era uma caixa, que tu tinha aqueles CDs, aqueles... Era como é que chama? Era os disquetes, né? Eram que nem disco de vinil e depois passou para o quadradinho pequenininho.
Ou seja, quando um dos meus, na época eu trabalhava na secretaria da Unicinos, da pró-reitoria, e eu me lembro até hoje que um dos pró-reitores foi para São Paulo num evento de tecnologia e ele voltou com um CD na mão. E ele disse, gente, vocês não têm ideia do quanto de informação que cabe aqui. E esse é o futuro. E eu, meu Deus, a gente ficava pensando como podia. Só que isso avança de uma forma, até mesmo para o emprego, tu mesmo comentaste, né? Eu também fiz datilografia e fui, inclusive, não passei em um dos processos seletivos, porque eu não era tão boa na datilografia, né? E quando entrei na Unicinos como funcionária lá, eu me lembro que me perguntaram se eu sabia lidar com computador. E eu disse que sim. Gente, eu nunca tinha ligado, mas eu não podia perder a oportunidade. Eu me conhecia, eu sabia que eu ia conseguir. Tanto que, assim, eu liguei o computador, era cursinho que eles davam para todo mundo ainda, que tinha apostila e que a primeira coisa que era o deboche de tu pode apertar o botãozinho que ele não vai explodir, sabe? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a tecnologia ela avança na mesma proporção agora, atualmente, muito mais rápido. O tempo para as mudanças, a gente vê pelos telefones, né? Vamos lá. Hoje os telefones têm 6 meses de vida, o teu já está ultrapassado, e olha o preço que é, né? Então, assim, a gente vai olhando para isso e isso vai mudando. Ao mesmo tempo, a gente já está vendo os mais maduros interagindo na internet. As buscas hoje, por questões que não se pensava antes, um maduro, ele não fica só procurando questões de remédio, mas ele se identifica mais olhando medicamentos, e aí eu estou falando de pessoas de 60, de 70 anos para cima, tá? E aí ele se identifica mais com o mercado de remédios, mas ele não se identifica com o mercado de roupas, de vestuário, por exemplo. Porque o que está sendo oferecido de produto? Ao mesmo tempo que a tecnologia ela dá acesso, os prestadores de serviços, as entregas de produtos não estão acompanhando esse avanço. É isso que eu quero dizer, né? E é isso que a gente tem aí pela frente. E essa mudança ela é muito rápida. Muito rápida. É isso aí. Deixa eu ler o que o pessoal escreveu aqui, que tinha um comentário da Luciana que eu vi passar. Oi, Roseli. A Luciana diz assim, nem todas as empresas desvalorizam os idosos. As empresas estão demorando para mudar. Ela fala, os idosos estão se reinventando e voltando ao mercado de trabalho multitarefas. É isso aí mesmo, né? O exemplo do esposo dela que mudou de ramo, se reinventou. É isso, né? É essa flexibilidade que eu falo, assim, né? Da gente enxergar que tem valor no mais jovem, claro que tem valor no mais jovem, né? O mais jovem já traz com ele essas mudanças junto, né? Essas mudanças já estão ali muito nítidas ali, muito vívidas, né? E aqueles que têm mais experiência, que estão há mais tempo no mercado de trabalho, não necessariamente idoso, né? Mas pessoas que já têm mais experiência e que aprenderam dentro de um mercado de trabalho diferente do que é hoje, né? Também tem o seu valor. E a gente tem que saber encontrar onde está o valor em um e onde está o valor no outro, para que aí a gente tenha o real ganho. Né? E isso eu acho que é o grande ganho da diversidade. Né? É claro que a tendência é que a gente vai se juntando com os mais parecidos com a gente. Né? Isso é natural, assim, né? A gente vai se reconhecendo com os mais parecidos e vai formando as panelinhas, né? Mas a gente perceber assim, o quanto tem de ganho quando a gente convive com quem tem menos idade que a gente, e o que tem de positivo ali, o que a gente pode aprender, né? E também quando a gente convive com pessoas que têm mais idade que a gente. Esses exemplos que a gente está dando aí parecem duas velhinhas aqui conversando, né? Falando de quando a gente começou no mercado de trabalho. Parece duas vovozinhas, né? Mas a gente tem aí mudanças significativas no mercado de trabalho em todos os sentidos, né? A gente está só citando alguns recursos que a gente utilizava, mas se a gente for falar em dinâmicas de trabalho, né, também hoje é muito diferente, né? Se a gente for ver esse momento que a gente está vivendo, que possibilitou que muitas pessoas possam estar trabalhando em casa agora, ainda assim, há 10 anos atrás seria uma dificuldade bem grande.
né? Então, isso também é uma outra mudança e muito provavelmente esse momento que a gente está vivendo vai gerar aí muitas mudanças no mercado de trabalho também, né? E o poder trabalhar em casa certamente vai ser, né, uma grande mudança. Mas aí a gente vê também, né, Deise, eu queria que tu trouxesse algum exemplo que tu tenha de o que são desafios assim para poder construir esses ambientes mais diversos. A gente sabe que tem empresas que valorizam, mas que muitas não valorizam, né? Tanto o mais jovem, o menos experiente, quanto o mais experiente. E eu queria que tu contasse assim, algum exemplo que tu tenha aí de desafios. Eu tenho até alguns exemplos positivos nesse sentido, né? Por exemplo, que o pessoal tem acesso a informações. Claro que tem muitas empresas que já estão trabalhando com isso, muito modestamente falando. Mas e aí eu falo assim, de que lugar eu estou falando, né, pessoal? Eu estou falando do meu lugar de consultora de empresas, né? Então, o que acontece? Eu tenho acesso aos RHs, e com muito respeito vejo o desafio desse pessoal que tenta fazer muitas mudanças internas, e a gente sabe que isso vem muito também do DNA da empresa, vem de cima, vem da alta gestão. Então a gente também está falando de posicionamento de mercado e de empresa. O que acontece nessas dificuldades? Por exemplo, pelas andanças de vida e de propostas, enfim, de visitas a empresas, o que a gente vê muitas vezes? A gente olha, nós temos um gestor maduro, e eu estou falando com 70, com 80 anos numa direção de empresa, né? E aí a gente pensa assim, quem sabe ele tem espaço para essas pessoas. E tu vai olhar, essas empresas estão ainda com o segmento de achar que pessoas com 45 anos já estão na hora de sair do quadro da empresa. E aí tu parte do pressuposto de que isso também vem, às vezes, para só no RH e às vezes vem da alta gestão. Isso tudo depende. Sim, às vezes vem da alta gestão, mesmo ele sendo maduro, ele desconsidera a capacidade de outros maduros no próprio espaço. Existe pessoas de RH que não conseguem ainda olhar para essa questão do maduro e sim tem preconceito com pessoas mais maduras. Acham que elas não vão ser capazes de lidar com as diferenças e justamente com essa rapidez de mercado, a agilidade do mercado, né? As próprias ferramentas ágeis que tanto falam hoje em dia. Mas acontece que isso eu coloco no mesmo ponto de análise quando as pessoas fazem a exclusão de pessoas com deficiência num processo seletivo. Elas limitam as pessoas com deficiência, não são as pessoas com deficiência que se limitam. Um exemplo bem prático e de uma querida amiga, assim, que uma vez eu estava entregando alguns candidatos, entregando currículos de alguns candidatos para ela fazer um processo seletivo. Eu tinha pré-entrevistado, esse pessoal está dentro do perfil que tu busca, então dá uma analisada e tu precisa fazer entrevista. E um deles era cego. E aí eu nunca me esqueço, gente, que ela me disse assim, mas como assim? Como que ele vai chegar até aí? Eu já passei o endereço e o horário, então não te preocupa que ele vai estar aí no horário. E não contente com essa pergunta que ela me fez, quando o candidato chegou e francamente, ela teve que perguntar, porque a empresa ficava num lugar de difícil acesso, tá? Fazendo um parênteses aqui. Aí a primeira coisa que ela perguntou para o candidato é: como que tu conseguiu chegar aqui sem ler as plaquinhas? E aí, o que eu quero dizer com isso é que o nosso medo, a nossa forma de ver a vida é que limitam as mudanças, é que fecha em vez de abrir o olhar, né? E a gente precisa fazer essa inversão hoje. As empresas hoje, por exemplo, um outro processo que eu participei, e não foi dentro de uma empresa, eu participei num processo num evento para os doutorandos eram da América do Sul, tinha gente de fora, mas aqui, principalmente, estavam mais aqui do Brasil, né? E nesse processo,
nós fomos colocados em equipes multidisciplinares. E aí eu estou falando eu estava com biólogos, químicos, engenheiros, administradores, e eu era de linguística, da área de estudos da linguagem, né? Então, o que que acontece? Nós ficamos juntos, aí eu estou falando de uma turma enorme, que a gente tem um carinho até hoje, mas ficamos ali, a ideia era criar um projeto multidisciplinar, isso que tu acabou de dizer, e não importava o que cada um tinha de formação acadêmica, mas importava como a gente fazia para lidar com esses conhecimentos e, a partir dele, construir um produto inovador. E a gente teve 24 horas, foi um desafio. O que eu quero dizer é que as empresas, muitas vezes, ficam apegadas e congeladas em áreas restritas de formação acadêmica, de conhecimento técnico. E não se atrevem a colocar essas pessoas e dar escuta e espaço e possibilidade e oportunidade de criarem projetos multidisciplinares. Se elas fossem desafiadas mais vezes para resolver as questões, elas conseguiriam trazer para dentro de uma empresa um crescimento e um clima que seria assim formado, criado por elas, que eu quero dizer, não alguma coisa imposta, né? E as pessoas encontrariam mais sentido cada um em seu trabalho. Sim. Daisy, o teu microfone tá um pouco de microfonia, não sei se tu tá próximo de alguma caixa de som ou de um computador, talvez. Deixa eu desliguei o meu aqui então. Vai ver que é isso. Tá. Sabe que eu acho que um grande desafio é essas expectativas que se tem que são inalcançáveis, né? Por exemplo, querer contratar um estagiário e achar que ele não é inexperiente, né? Achar que o estagiário vai chegar e vai sair fazendo tudo que tu quer, né? Então, assim, a gente quer pagar pouco para alguém que não chegue com a necessidade de que eu precise ensinar, né? A gente quer uma pessoa que seja madura, que já tenha conhecimento, mas que ela tenha flexibilidade e conhecimento do que é novo. Né? A gente tem expectativas nas pessoas de uma forma geral, e eu acho que o mercado de trabalho cobra muito isso, e cada vez mais as pessoas têm que ser perfeitas. Né? As pessoas têm que ter todas as habilidades desenvolvidas, todas as competências desenvolvidas, as pessoas têm que ter, no mínimo, brilhantes. Né? E isso é uma expectativa que é inalcançável. Talvez tu tenha uma pessoa brilhante numa empresa inteira, né? Assim, e cabe também, tem a responsabilidade das empresas, né? É claro que cada um tem a responsabilidade por si mesmo, mas as empresas também são responsáveis por formar profissionais. E talvez o grande desafio aí esteja aí, né, em se ter a disponibilidade de investir nas pessoas, de investir no jovem que eu preciso treinar e qualificar, e ensinar ele, e investir naquela pessoa que já tem mais idade e que precisa também se reciclar, né, e estar em constante aprendizagem, assim, né, assumir mais a responsabilidade social que as empresas têm por formar profissionais, né? Sim. E isso agora tu me lembrou de um outro aspecto, né, Simone? Que isso a gente chama de insustentabilidade de um processo, né? Quando tu trabalha em questões que deveriam estar acontecendo de forma diferente e que não vão se manter. Hoje, o que a gente tem de sustentável na nossa sociedade e de insustentável frente a esse novo processo de maturidade e que as empresas precisam começar a olhar para isso? E por que eu digo? Porque a gente tem que pensar em quem vai ficar para pagar a luz. Porque o jovem, ele é um ser, um habitante do mundo. Hoje, para ele viver é fazer conhecimentos, aprender, mas principalmente viajar, conhecer o mundo. Ele, o jovem, hoje, como tu estava bem falando, o estagiário, ele não fica quase os 2 anos. Gente, eu vi muitos saindo com 1 ano, 1 ano e meio, e eu estou falando assim de grandes empresas. E não, ele não fica mais porque a empresa é grande, porque ela tem nome. Ele fica pelo desafio. Se ele já passou pelo que ele acha que ele deve ficar para aprender, e se ele não estiver aprendendo nada ali, ele vai embora.
E aí a gente também entra num outro quesito que não menos, não é porque ele tem esse querer que seja menos comprometido, mas o compromisso dele é com ele mesmo. É Uhum. diferente, né? Antes se trabalhava, e aí eu falo dos maduros, trazendo os maduros de novo para a questão, o maduro, quando começou no mercado de trabalho, o objetivo dele era o quê? Ter uma casa, constituir uma família, estudar, e estudar um curso de graduação, quando muito, conseguisse terminar, né? Hoje em dia, os jovens, eles fazem vários cursos, estão entrando numa vibe que necessariamente não precisa ser graduação, mas tem que ter sentido para eles. Então, eles estão indo buscar outras alternativas educacionais. O maduro também está entrando nessa linha de exigência. Ele quer sim aprender, ele quer continuar estudando, ele quer ter uma continuidade evolutiva de aprendizagem, mas ele também quer algo que faça sentido. E nesse âmbito, vamos trazer para dentro das empresas. O que eu tenho hoje ainda? A exigência de um perfil, de uma formação acadêmica consolidada, ok, a gente entende que para determinados cargos até é viável, mas não necessariamente deve ser engessada. Eu trabalho, por exemplo, um exemplo meu, né? 15 anos, já fazem 20 anos que eu trabalho com RH. Eu não tenho formação de RH. Eu não tenho formação de psicóloga, que é uma das minhas paixões. Se tudo der certo, em 2021 estarei fazendo. Porque o meu Isso aí. desejo é morrer dentro de uma universidade, é continuar estudando, porque eu amo estudar. Isso eu aprendi com a minha querida mãezinha, que foi socióloga e começou a estudar aos 34 anos, né? Então, o que eu quero dizer é que as próprias necessidades e os quereres, eles também vão mudando. Só que a empresa também tem que hoje, e aí vamos falar de pandemia, que está colocando as empresas num outro patamar de trabalho, o home office, as necessidades do que as pessoas estão precisando para desenvolver o seu trabalho. Muitas empresas já estão decidindo que em 2020 dificilmente vão voltar ao seu ritmo normal de Uhum. trabalho. E o que vão fazer com tudo isso? Então, assim, são aspectos que temos que pensar, né? O próprio processo seletivo de entrevistas, e tu sabe bem do que eu estou falando, quando se entrevista um maduro e a diferença de se entrevistar um mais jovem, as perguntas conforme o recrutador são as mesmas. E isso não tem sentido. Não leva ninguém a lugar algum, porque como eu vou desenvolver a mesma pergunta para uma pessoa que tem uma carreira, que tem uma vivência, uma experiência de anos, né? E aí vou trazer um filme exemplar para isso, que a gente até discutiu no grupo da BRH de gestão de pessoas, que é muito legal, que é O Senhor Estagiário. Quem quiser Uhum. vai dar uma olhadinha. Um outro filme que traz um aspecto do antes e do depois, que eu digo antes e depois, nós, cultura, como a gente olhava. Se a gente olhar hoje, por exemplo, O Diabo Veste Prada, e se tu pensar na época que O Diabo Veste Prada foi produzido, e ele tem várias críticas boas no sentido de que aspectos que ele traz para a questão de RH, de gestão de pessoas, né? Mas hoje, se tu for analisar o mesmo filme, tu vai levantar outros aspectos, não só aqueles. Porque daí, naquela época, a mulher era megera, né? Ela era uma bruxa. Hoje, ela é uma mulher vista como empoderada, que vai atrás e ela percebe que ela tem a força para manter a revista viva. Então, as próprias formas de olhar para as coisas vão mudando. Sem dúvida. Talvez, na minha visão, assim, flexibilidade, abertura e empatia. É isso que a gente precisa desenvolver para conhecer o que é diferente de nós, né? E aí eu abro para áreas diferentes, estilos de vida diferentes, pessoas diferentes, idades diferentes. Tu falou de deficientes, eu tenho uma experiência maravilhosa que eu tive a sorte de ter uma colega na faculdade que eu pude aprender muito
porque eu descobri que eu não sabia como é que eram muitas coisas, por não ter pessoas próximas a mim, né? Então, assim, a gente se interessar em conviver com o diferente para aprender, né? E a gente está chegando no final da nossa conversa, querida Deise, passa rápido, né? Passa E eu voando. queria que tu deixasse assim, um recado final, algo que tu considere que seja relevante para quem está nos assistindo aí ao vivo. Obrigada a todos que estão aí e também quem vai assistir depois gravado. Bom, meu recado primeiro, eu quero te agradecer pela essa oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão apaixonante, né? E a gente teria N desdobramentos para falar. A gente tenta falar tudo para justamente despertar um pouquinho o olhar para as pessoas, né? Mas independente de ser ou não maduro, que eu digo estar mais de 50 anos, que é o meu caso, eu falo dos meus 53 anos, né? Mas o que eu quero dizer, sendo ou não maduro, as perguntas mudaram, porque quando a gente era criança, perguntava o que você vai ser quando crescer? E eu nunca gostei dessa ideia de fazerem essa pergunta para o Carlo. E eu estava num MBA da Unicinos e uma das minhas colegas, ele ia comigo muitas vezes na aula, e uma das minhas colegas parou um dia e perguntou, numa das aulas de gestão, perguntou para ele, Carlos, o que tu vai ser quando crescer? Ai, nossa senhora, aquilo foi como uma facada no meu coração, porque eu queria que ele fosse 1000 coisas. E eu não queria que uma pergunta limitasse a possibilidade dele de criar, né? E aí ele olhou para ela e a aula ficou em silêncio. E ele olhou para ela e respondeu: eu quero ser feliz. Então, o que fica para mim hoje, e eu estou ressignificando a minha vida aos 53 anos, estou reestruturando a minha carreira profissional e tudo mais que eu estou preparando aí para o ano que vem. O que acontece, Simone? O que eu acho que a gente tem que pensar é o que e quantas coisas e quantas atividades e quantas profissões a gente vai desenvolver até envelhecer. E eu digo até o envelhecer, até o teu conceito de envelhecer. Porque tem bancos que estão criando produtos para pessoas há mais de 100 anos, né? Então, com mais de 100 anos, desculpa. Mas o que eu quero dizer é o que a gente vai fazer nesse processo para continuar tendo sentido de vida. As perguntas mudaram, então é o que você vai fazer quando envelhecer, quando se aposentar ou quando mesmo não quiser parar. Eu vou fazer 1000 coisas ainda até lá. Ah, que legal que a gente tenha saúde, né? E disposição e condição de envelhecer da melhor forma possível, né? É isso aí. Querida, quero te agradecer muito. Obrigada a todos que entraram aí. Quem chegou por último agora, André, tudo bem, André? Odien, tudo bem? E lembrando que fica depois, eu subo lá para o YouTube, coloco no canal Escola de Descobertas. Quem não se inscreveu no canal ainda aproveita para se inscrever e receber lá o aviso de quando a gente posta novidades. Deise, minha querida, muito bom conversar contigo. Foi muito agradável essa conversa. A gente fazia tempo que não se falava, É né? verdade. Foi muito bom estar contigo aqui. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite e vir aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento. Muito obrigada, querida. Foi uma honra, Simone, uma honra mesmo. Adorei. Obrigada. Ah, tá bom. Vamos ter outras conversas mais adiante, então. Tá bom? Tá Tchau, certo. tchau. Tchau para Tchau. todos. Tchau. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau.